Bom dia. Alguém com sono ainda? E fome? Fome já tá, né? Isso aí. Muito bem, vamos tentar, né? Se bem que o prato principal vai ser servido agora, tá? Amém? Muito bem. E vamos olhar também para a ceia, olha que bonito. E deve trazer à nossa memória o pão da vida. Aquele que provar dele jamais voltará a ter fome espiritual. Glória a Deus por Jesus, né? Nós estamos aqui hoje por causa dele. Talvez, mesmo que você não tenha se dado conta disso, mesmo que você ainda nem entregou sua vida para Jesus, você só está aqui porque ele permitiu. Você só acordou hoje porque ele é bom. Porque ele é bom. Ele tem um propósito para você. Nós tivemos as crianças aqui, elas subiram, o departamento infantil está funcionando, né? Eles estão aprendendo lá também sobre a ressurreição. Se tem alguma criança aqui e não sabia, o pai aí com criança, pode levar lá, tá bom? Até 11 anos de idade está acontecendo ali o culto com as crianças, tá bom? Não é só para passar tempo enquanto você está aqui. Eles estão sendo também ensinados ali na palavra do Senhor. E nós queremos olhar hoje para um texto que aponta para esse momento, dia da ressurreição de Jesus, dia maravilhoso do domingo, que acontece, né? Começa ali com alguns encontros ou desencontros, aparentemente, mas nós queremos especificamente estudar ou analisar o trecho famoso, muito conhecido, onde 2 discípulos, naquela manhã, já, na verdade, não manhã, né? Já mais de tarde para a noite, diante dos acontecimentos, eles pegam o rumo de volta para casa. Uma estrada que dava caminho para uma cidade chamada Emaús, e ali eles vão, nessa estrada, ter um encontro marcante com Jesus. Lucas capítulo 24 é o texto, dos versos 13 ao 35, nós vamos projetar aí, mas eu quero, enquanto nós lemos o texto, já passando pelos pontos que eu estou considerando aqui, 3 momentos nessa caminhada marcantes na vida desses discípulos e que têm implicações para a nossa caminhada também na vida cristã. E também nos preparando para trazer à memória a ceia do Senhor, a lembrança de que esse Jesus, sim, morreu, derramou seu sangue, entregou seu corpo, mas que ressuscitou, está vivo e cumpriu e continua cumprindo a sua promessa de estar conosco todos os dias, até a sua volta, e ele voltará. E a ceia do Senhor traz à memória, traz à memória todo esse plano, traz à memória o poder de Deus, traz à memória a comunhão com Ele e uns com os outros, nele e por causa dele. Vamos lá. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade aí, nós vamos ler por aqui. Daqui a pouco vamos projetar aí, tá bom? Bom, esse não é o texto não, tá bom? Revisto e atualizado. Um recado aqui, pera. Tá, já foi falado ali. Tem uma mãe que está sendo chamada ali. Já corre lá. Tá bom? Muito bem. Naquele mesmo dia, que dia? Se você olhar o contexto, o dia em que Jesus ressuscitou. Tá bom? 2 deles, referindo-se a discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, já traduzindo aí, talvez você já tenha uma versão que traduz isso para quilômetros, aproximadamente 11 quilômetros, 11 a 12 quilômetros, perto, né? Perto. Tem gente que caminha aqui todo dia, 11 quilômetros, 12? Ó, tem, hein?
Tem uns 2. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Obviamente, para eles, nós vamos perceber, aquele dia não começou festivo, não começou alegre. Aquele dia começou para eles, infelizmente, né, por falta de percepção espiritual, de conhecimento, começou triste. A expectativa frustrada. E eles iam conversando sobre tudo aquilo. Provavelmente, né, tentando entender como seria daqui para frente. Depositaram as fichas num projeto e aparentemente esse projeto havia ruído. Talvez você já tenha passado por algo assim, de elaborar algum projeto, ou ter alguma expectativa por alguma coisa, enfim, investiu muito em algo e aparentemente aquilo realmente não deu da maneira, não saiu como você esperava e te frustrou. E é natural que você encontre, com quem você encontre a partir daquele momento, você queira comentar da sua frustração, especialmente com as pessoas mais próximas, né? Eles iam conversando sobre aquilo. E olha que legal, aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso é maravilhoso, se não fosse o 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E isso não é porque apenas estava escurecendo, provavelmente, mas eles estavam... toda aquela ignorância, aquela incredulidade estava cegando o entendimento deles ali, de perceber a realidade. Não é verdade? Afinal de contas, até hoje tem gente que ainda não acredita que Jesus ressuscitou. Tem gente que defende a tese de que ele apenas desmaiou ali na cruz, por exemplo. Que a agonia foi tão forte, e a gente até entende isso, né? Que Jesus ali desmaiou. E aí, então, pensaram que ele tinha morrido. E tiraram ele daquela cruz rapidamente. E aí depois levaram para o sepultamento. E, obviamente, o sepulcro diferente do que nós temos hoje, onde você, né, coloca um buraco ali no chão, ou enfim, uma gaveta e tampa a caixa e coloca lá. E mesmo que alguém tenha desmaiado, o negócio fica feio para o lado dele, né? Para alguns é até um alívio, né, que seja assim, para não voltar mesmo, né? Mas alguns vão dizer que naquela circunstância o túmulo, né, uma espécie de uma caverna ali, e era colocado lá dentro, deitado, e ele acorda e simplesmente, né, levanta e vai embora. Para outros, e até essa teoria correu ali naqueles dias para tentar justificar a inoperância dos soldados que deveriam estar guardando a entrada do túmulo, eles vão dizer que roubaram o corpo dele. Que ele não ressuscitou coisa nenhuma. Não. O corpo foi roubado para simular essa farsa da ressurreição e fazer alguns acreditarem que de fato aconteceu. Então roubaram o corpo dele. Ele não ressuscitou. E outros ainda vão dizer que as mulheres, quando, se você olhar no comecinho desse capítulo 24, quando elas foram de madrugada, alta madrugada, né, levando as especiarias e tal, para fazer todo aquele preparo ali no túmulo, elas erraram de túmulo. Então elas foram para um lugar onde não tinha ninguém mesmo, né? E aí, de manhã, né, bem cedinho, toda aquela euforia, aquela ansiedade, né, as mulheres não prestaram atenção e chegaram no lugar errado, e aquele lugar não tinha ninguém. Elas acharam que ele tinha ressuscitado, que alguma coisa tinha acontecido, porque ele não estava mais lá, mas elas erraram o local. Outros vão dizer isso, ele não ressuscitou, elas que erraram o local. Graças a Deus pelas provas incontestáveis ali, que a própria Bíblia traz essa narrativa, e a continuidade dessa história, essa história agora do encontro com os discípulos, mostra, né, e a Bíblia afirma de que o próprio Jesus aparece entre eles ali, mas eles estavam impedidos de reconhecer. Continuando ali o texto, então, esse é o primeiro momento dessa caminhada. Jesus então se aproxima e pergunta assim: que é isso que vos preocupa?
E de que ides tratando à medida que caminhais? Ou seja, o que vocês estão falando aí? E eles pararam entristecidos. Provavelmente até surpresos, porque eles vão perguntar o seguinte para ele. Né? Um chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Está meio que chamando de ignorante, né? E aí Jesus, com toda a paciência e calma, pergunta: quais? Quais ocorrências? Jesus é bem didático, né? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada lá no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Esse é o primeiro momento ali naquela caminhada, que eu estou chamando ou intitulando aqui de incredulidade que não sentiu a presença. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Eles estão tão fixados na decepção, no falso conceito de frustração do plano, do projeto. Eles estão tão apegados aí a esse sentimento de derrota, de término, que eles não conseguem perceber o que está acontecendo. Eles chamam Jesus de ignorantes, mas os ignorantes são eles. Eles é que ignoram todos os fatos. E principalmente a realidade que está na frente deles. Eles não conseguem, eles são impedidos de ver e de notar a presença de Jesus. Se nós voltarmos ali no texto, o Evangelho segundo Cleopas, vocês podem perceber aqui, ele vai explicar o que aconteceu. Ele é quase que perfeito, essa descrição de quem é e o que fez Jesus de Nazaré, né? O Nazareno era varão profeta, verdade. Poderoso em obras e palavras, ótimo, perfeito. Ele era homem poderoso diante de Deus e do povo. Foi entregue pelos principais sacerdotes e autoridades para ser condenado à morte, de fato, e ele foi crucificado por eles, sim. Esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Aí a percepção dele já começa a nublar aqui, né? E já é o terceiro dia. E ele relata também que as mulheres, o contexto vai dizer isso, não encontraram o corpo, encontraram 2 seres angelicais que falaram: ele não está aqui, ele ressuscitou, texto maravilhoso. Elas correram para contar isso para os 11. Pedro não acreditou muito nessa história, foi lá para conferir e viu que realmente ele não estava lá, mas até então isso não fazia sentido o que deveria fazer. E aqui esses 2 se deparam com a presença poderosa, mas não conseguem senti-la por causa da incredulidade. O Evangelho segundo Cleopas era praticamente perfeito, só faltou um grande detalhe fundamental: a ressurreição. E o apóstolo Paulo diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos. Não faz sentido nenhum a nossa fé, não faz sentido nenhum tudo aquilo que a gente aprendeu, todas as informações bíblicas que nós coletamos e decoramos e até pronunciamos. Se a ressurreição, se a vitória dele sobre a morte não é real, o cristianismo não faz sentido algum. É isso que diferencia, né, a nossa crença, o nosso credo de todos os demais. É isso que o diferencia de todos os outros grandes profetas e homens poderosos em feitos e palavras que já apareceram no mundo, na humanidade, que fundaram, né, outras grandes religiões pelo mundo.
Eles estão mortos, eles morreram e continuam mortos. Na nossa perspectiva, na nossa dimensão, aguardando, né, a ressurreição, uns para a glória eterna, outros para o juízo eterno. Eles ficaram lá. Você pode lembrar aí de grandes religiões do mundo. Maomé está morto. Buda também. Allan Kardec. Até Maria morreu e ficou lá. Ah, Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. Ah, o Enoque, né? Subiu, né? Mas esse aí não venceu a morte, né? Nem passou por ela. Deus poupou. Mas só teve um que foi lá, bateu na cara da morte, foi lá, pegou os despojos, voltou desfilando com a bandeira da vitória e perguntou para ela na cara dela: onde está o teu aguilhão? Onde está a morte? Mas eles não sentiram isso. Isso não estava no coração deles ainda. Estava na frente deles, mas eles estavam impedidos de enxergar. Talvez você seja um desses que frequenta a igreja já há muito tempo, que conhece as Escrituras, como Cleopas conhecia, que caminha, tem na sua jornada aí uma experiência já de estar convivendo no ambiente da fé, mas ainda não teve um encontro verdadeiro, seus olhos ainda estão fechados para a realidade da pessoa gloriosa do Salvador. E sabe o que é mais interessante aqui, gracioso nessa história? Pelo menos nesse ponto da história aqui? Apesar de tudo isso, de toda essa ignorância, de gente que chamava-se discípulo, Jesus não desiste de nós. Talvez mesmo sem você perceber e dar conta, Ele está caminhando ao seu lado. Em todos os momentos da sua vida, mesmo aqueles onde você não conseguiu enxergar e perceber a presença dEle, Ele ainda continua andando do seu lado. Ele não te abandonou. Ele continua na caminhada junto com você. E hoje é uma oportunidade, mais uma, né? Talvez, para que seus olhos sejam abertos diante da realidade, do poder, da pessoa, da obra salvífica, graciosa, amorosa de Deus na sua vida, na sua família, na sua história, na sua caminhada. E Ele estava ali, todo momento, paciente, ouvindo, pedindo explicação, tentando entender ali o que passava na cabeça daqueles homens. E não desistiu deles. Não desistiu deles. Pelo contrário, foi com eles até o fim. O texto vai continuar. E Jesus, então, agora vai levá-los para um segundo momento nessa caminhada. Ficou claro no primeiro momento que eles estavam incrédulos diante da presença de Deus. Mas agora Jesus, com muita paciência e amor, vai explicar para eles. Na verdade, exortando, mas não deixando de mostrar por meio da palavra o que é a verdade. Mostrar por meio da palavra a graça. O plano continua de pé. Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha que maravilhoso isso. Começando por Moisés. Eles tinham uma caminhada pela frente, né? Começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que todo homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Jesus, com muita graça, então, começa dizendo, desde Moisés, passando por toda a Escritura, o que deveria acontecer, todo o relato, né, de como ele deveria, então, ser entregue, morto, mas em glória ressuscitasse ao terceiro dia. Vai explicando por meio da palavra. Ele não chega já falando, eu estou aqui, eu sou o Messias. Então, vocês deveriam saber. Ele não veio trazer nada novo nesse sentido ali. Ele pega a Escritura e começa a explicar para eles, olha, vocês não entenderam. Vamos lá, vamos de novo. Está aqui. Você gostaria de ter uma caminhada dessa? Você gostaria de ter uma oportunidade dessa? De passar uma jornada, um dia inteiro, caminhando com Jesus, explicando desde Moisés, passando pelos profetas, a palavra de Deus, o plano dele maravilhoso para você? Gostaria? Então pega a sua Bíblia e vai ler. Porque é isso, irmãos, desculpa, mas é isso que às vezes nós não valorizamos. Puxa, como eu gostaria de estar com Jesus naquela estrada, ouvindo no pé do ouvido aqui ele explicar ponto por ponto. Mas o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Não é isso? Não é o próprio Jesus falando ao pé do ouvido? Tudo o que Deus planejou, o plano maravilhoso dele, a história da redenção narrada, contada em todos os detalhes coloridos. E você tem isso com toda a facilidade do mundo, à sua disposição, a qualquer hora que você quiser. É só abrir e começar essa caminhada com ele. E eles também tinham isso, mas estavam ignorantes, porque provavelmente não estavam confiando naquilo, ou nem lembrando daquilo, porque não atentavam para aquilo, não davam o valor, a importância que deveria ter a Escritura na vida deles. Mas eram discípulos. E Jesus foi lá e gastou tempo com eles, investiu tempo explicando tudo de novo. Eles já deveriam saber. Mas Jesus é amor. Ele se doou por nós. Ele não desiste de nós. Ele continua do teu lado. E ele deixou a palavra. E como é que você vai conhecer o plano de Deus para a sua vida? Só por meio da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Ela é o nosso guia. Ali ela foi de fato um verdadeiro guia. Eles já sabiam o caminho para Emaús, mas ainda não sabia o caminho para Jesus. Apesar de serem discípulos, estavam longe dele, estavam cegos. E aquela palavra foi como uma lanterna, que o salmista diz, né, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Eles estavam num caminho, fisicamente falando, geograficamente falando, conhecido, mas o caminho espiritual deles estava torto, nublado. E aí Jesus vem com a palavra e traz luz para aquele caminho. E não é isso que ele faz conosco? Ele deixou a palavra dele. E a pergunta é, quanto tempo essa semana você investiu no conhecimento de Jesus por meio da leitura, por meio do devocional, do estudo da palavra de Deus? É a palavra de Deus que revela sobre ele. A palavra de Deus que é poderosa. A palavra de Deus é que abre caminhos, ela é que ilumina. É a palavra de Deus que abre o nosso entendimento. Deus não vai mandar um anjo. Ele já deixou a presença por meio do Espírito Santo, ele andando conosco, e a palavra que é a revelação viva, ele é o Logos, a verdade encarnada, está conosco todos os dias, e nós temos esse privilégio, e muitas vezes ignoramos como aqueles discípulos ignoravam. Tristes, voltando para a sua vida antiga, seu caminho antigo, e quando Jesus se aproxima e de novo, com muita paciência e graça, vai abrir para ele de novo um vivo e novo caminho, por meio da palavra. De novo, eu não sei como está a sua vida, a sua caminhada, mas Jesus não desiste de você, ele está do seu lado e ele tem uma palavra poderosa. Ele é o Verbo encarnado.
e Ele deixou para nós as Escrituras, para que por meio delas nós o conheçamos e possamos saber o plano dele para a nossa vida. Ela não vai estar dizendo que roupa você tem que vestir para vir para a igreja hoje, mas vai te dar sabedoria para entender o princípio de ordem, de decência, o discernimento. Ele não vai estar lá dizendo quantos quilos de alimento se você tem, que tipo de coisa você tem que doar, mas vai ter o princípio da generosidade, da contribuição abnegada, o valor, melhor é dar do que receber. Você vai conhecer por meio da Bíblia quem Ele é, o seu caráter, e vai procurar entender que você deve ilustrar esse caráter na sua vida. Ele morreu por isso, para que nós tivéssemos comunhão com Ele uns com os outros, por meio do seu Espírito, que age entre nós através da ação da palavra. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos dá sabedoria, é a palavra que nos guia por caminhos seguros. Provérbios, salmos, tantos e tantos princípios. E nós muitas vezes ignoramos, não conhecemos, erramos porque não conhecemos as Escrituras. Pecamos por causa disso. E lá estava Jesus, no segundo momento então, revelando-se por meio da palavra. Pode projetar para a gente aí a instrução por meio da palavra. Então, num primeiro momento, a incredulidade, apesar ali da presença, e agora Jesus, com toda a graça, instrui por meio da palavra. E nos conduz aqueles discípulos para um último momento. O ápice. Depois que ele, então, termina ali a explicação, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, imagina ali a caminhada, né? Eram 11 quilômetros, já estava escurecendo, mas Jesus foi no caminho explicando desde Moisés, passando por todos os profetas. E agora então eles estavam se aproximando da aldeia, provavelmente já era tarde. E Jesus então fez menção de passar adiante, ou seja, ir para mais longe ainda. E já era tarde, sozinho, naquela estrada. Aqueles homens então se constrangeram e disseram para ele assim: fica conosco, porque já é tarde. E o dia já declina, ou seja, para com a gente aqui, amanhã você continua o seu caminho. E aí Jesus então entra para ficar com eles. Olha que interessante, né? Jesus ressuscita, Jesus aparece, encontra-se com eles, anda com eles e agora fica com eles. Esse Deus é muito particular, é muito pessoal. Ele não é apenas o Deus de uma multidão, da igreja no mundo inteiro, em todas as épocas. Ele é o seu e o meu Deus. Ele é aquele que veio ao meu e ao seu encontro. Ele te olhou no meio de tanta gente, mas ele olhou para você e falou assim: eu estou à porta batendo. Apocalipse 3:20 é para a igreja, tá? E se alguém ouvir a minha voz, alguém, ele não apela para uma multidão, é uma coisa individual. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você e você comigo. Ele não quer apenas aparecer na sua vida, ele quer andar com você, ele quer cear com você, ele quer ter comunhão. Ele se importa com você. Ele quer entrar na tua casa, ele quer sentar à tua mesa, ele quer entender o teu contexto. Ele veio para você, ali, no cantinho onde você estava, esquecido talvez, marginalizado, deixado de lado, ignorado por outros, não sendo amado por quem você esperava. Ele veio, não só para aparecer, ele veio para sentar e comer com você. Ele veio para morrer por você. Por você. É pelo mundo, mas é por você. Ele conhece você. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe cada angústia que passa no teu coração. Ele tinha tanta gente para ver, para falar.
Mas ele ficou ali com aqueles dois naquele dia. Ele precisava ajudar aqueles caras a entenderem. Abrir os olhos daqueles caras ali. E ele estava lá. E ele estava lá. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, olha que sensacional esse momento agora. Ele pega o pão e, tendo partido, lhes deu. Vocês podem imaginar o que vem na memória daqueles caras? Nessa hora? Essa cena? Nós lembramos do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios o texto clássico da ceia, que nós vamos celebrar em seguida. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e distribuiu. Foi traído, mesmo assim, foi ao encontro dos traidores e teve comunhão com eles. Poderia muito bem nesse texto dizer, e ele então, depois de ter sido ignorado, tomou o pão. Depois de ter sido deixado de lado, tomou o pão, partiu e deu a eles. Como Deus é bom. Talvez você chegou aqui hoje assim, longe dele, na ignorância do seu entendimento, não querendo essa comunhão ou não honrando esse nome de cristão. Mas você veio, como eu falei no começo, ele te trouxe aqui hoje, não por um acaso. E mesmo você talvez tendo passado uma semana onde você só decepcionou Jesus, não leu a palavra, talvez não tenha orado, não tenha tido comunhão, não olhou para o próximo, não fez nenhuma obra, né, de justiça para a glória dele, não ajudou ninguém. Enfim, estou exagerando aqui talvez, mas enfim, que nota Jesus daria para a sua semana em relação à comunhão com ele? Como cristão, que nota você ganhou essa semana? Não sei. Mas independente disso, você chegou aqui hoje pela graça dele. E sabe o que ele está fazendo por você agora? Te dando a oportunidade de tomar a ceia. Eu não desisto de você. Eu te amo. Depois de tudo que você fez, ele te chama para sentar à mesa e partir o pão e beber o suco, lembrando o que ele fez por você. Sabe por quê? Ele não fez por você porque você fez por ele. É nós que amamos porque ele nos amou primeiro. E ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele conhecia aqueles caras. Se ele fosse esperar alguma coisa deles em troca, ele nem teria entrado na caminhada. Mas ele conhece cada coração. Ele sabe que nós, sempre, como diz a turma, nós damos para trás. Mas ele continua nos empurrando para frente. Porque ele é amor. Ele continua abrindo nossos olhos por meio da palavra. Ele não desiste de nós, ele continua andando conosco, ceando conosco, dizendo, eu te amo, meu filho. O plano continua. Ele falou isso para Pedro, não falou? Depois ele aparece lá para Pedro, os caras ainda estavam desconfiados. Mas ele falou, Pedro, o plano continua, apacenta as minhas ovelhas. E esse é o último momento, quando eles estavam à mesa, tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos, aqueles olhos que estavam impedidos de reconhecer, agora por meio da presença gloriosa de Jesus e da palavra, eles são abertos, reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Agora não precisava, porque agora eles estavam com os olhos abertos e tinham um propósito pela frente. E esse é o último momento da caminhada maravilhoso. E eles vão dizer um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, os caras que tinham feito uma caminhada de longa distância, de 11 quilômetros, à noite, já dizendo para ele, não vá mais, fique conosco que já é tarde, os olhos se abrem, o que eles fazem? Não estão nem aí mais com o horário. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão.
naquele tempo, naquele momento de comunhão. Agora, gente, nesse momento, o último momento aqui, é um momento onde eles são impactados. E esse impacto vai mudar a perspectiva deles. Perspectiva que é sinônimo de esperança. Né? Eles estavam para um rumo e agora eles voltam. O projeto continua, o plano está de pé. Ele ressuscitou. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos continuar porque Ele está vivo. Aleluia. Não acabou. O plano continua. E eles mesmo de madrugada ali, né, já alta escuridão, eles voltam. Não tem cansaço. Não tem perigo. Eles querem continuar o plano. Porque agora os olhos estão abertos. Ele está vivo. O impacto, então, que muda essa perspectiva. Sinais disso. Coração ardendo. Quando foi a última vez que seu coração ardeu? Ao ler as Escrituras. No encontro seu diário com Jesus. Está lendo a Bíblia como ler mais um noticiário qualquer? Frio? Sem sentir a presença dele? Eu sei o que é isso. É difícil. Quando a Bíblia se torna mais um livro. Mas eles, pela graça de Deus, quando as Escrituras estavam sendo expostas, o coração ardia. Deus está aqui. Tem algo diferente. Não é apenas mais um texto, não é apenas mais uma leitura, não é apenas mais um capítulo. É Deus falando comigo. É Deus dizendo, volta, volta. Eu te amo, eu não desisti de você. Eu escolhi você. Eu quero que você continue. Volta. Coração ardendo. Outro sinal, olhos abertos. Agora eu consigo ver. Agora eu consigo entender. Ou mesmo que não entenda tudo, agora eu creio. Eu posso acreditar que Deus está comigo. Eu posso acreditar pela palavra que Jesus não desistiu de mim, que Jesus me ama, que Ele tem um plano. E finalmente, os pés velozes para anunciar. O coração que arde, os olhos que são abertos e os pés velozes para voltar para o caminho. Voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Voltar para o propósito. Voltar para a visão. Mesmo que as circunstâncias, talvez no primeiro momento, tenham desfavorecido, ou fossem desfavoráveis, mesmo que no primeiro momento eu estivesse com a visão nublada, agora eu consigo ver e isso é suficiente para que eu volte. Agora meu coração arde. Eu não posso ficar aqui, eu não posso seguir o meu plano, agora eu tenho que voltar para o plano que é dele. Volta para Jerusalém, para encontrar com os 11. E dizer, Ele está vivo. Sabe o que significa a palavra Páscoa? Passar por cima. É uma referência lá da última praga, quando o povo de Israel era cativo no Egito. E aí, um cordeiro, então, deveria ser morto, sem defeito, e o sangue desse cordeiro deveria ser passado, né, no umbral da porta. E quando o anjo da morte, na última praga que ia ferir todos os primogênitos do Egito, passasse e olhasse o sangue, né, no batente da porta dos judeus, então ele passaria por cima daquela casa e não traria a morte ali. A ideia de que o sangue daquele cordeiro fez com que a morte então passasse por cima. Jesus é a nossa Páscoa. Ele morreu por nós. Eu quero chamar aqui já os irmãos que vão ajudar com a distribuição do pão, com a distribuição também do suco, trazendo essa verdade poderosa na nossa mente. Pode projetar de novo aí? Resumindo aqui, 3 momentos nessa caminhada. A incredulidade que não sentiu a presença naquele primeiro momento. Podem ir distribuindo. Eles estavam cegos,
ignorantes aos fatos, ignorante às Escrituras, mas Jesus, com muita graça, não desiste deles, se aproxima, começa a caminhar com eles e começa então a instruí-los por meio da palavra. E a palavra começa a fazer efeito, começa a tirá-los da ignorância, fazê-los enxergar o plano, que aquilo fazia parte do plano, e ele estava ali. E então, no meio dessa caminhada, e quando Jesus então chega na casa para cear com eles, para ficar com eles, pega o pão e ali tudo faz sentido, porque os olhos são abertos, o coração que ardia, agora os olhos são abertos para a realidade de que Ele está ali, Ele está vivo, e agora então os pés se apressam para voltar para o caminho, voltar para o propósito, voltar para a visão de servir esse Deus, de continuar, e eles continuaram. Os discípulos depois disso ainda cambalearam, mas foram à frente, e a igreja do Senhor Jesus nasce diante daquela realidade do Cristo vivo que está até hoje entre nós e vai voltar. E você está aqui hoje, talvez em que momento da caminhada está a sua vida? Você está naquele primeiro momento ainda? Onde talvez não faz muito sentido essa história. Eu tenho aprendido de Jesus, de cristianismo, mas apenas na frieza da letra. Eu sou simpatizante, mas de fato eu tenho a minha vida, eu estou seguindo o meu caminho ainda. E a ceia mostra para nós que Jesus abriu para nós, em nosso favor, um novo e vivo caminho. Ele não quer mais que você continue andando no seu caminho, de volta para a sua vida, para as suas coisas. Mas Ele, na cruz, derramou o seu sangue, se entregou e ressuscitou para abrir para mim e para você um novo e vivo caminho, um caminho de volta para Ele. Religião significa isso, a reconexão, a volta para o caminho que Deus preparou em Cristo, o caminho para Ele mesmo, para andar com Ele, para cear com Ele, para conhecê-lo mais e mais, para a glória dEle. Talvez você esteja ainda naquele caminho que conduz para as suas coisas, para as suas prioridades. Mesmo assim, Ele continua andando ao seu encontro. Mesmo que você não perceba, estar aqui agora ouvindo isso é um toque dEle. Opa, eu estou aqui. Eu quero falar com você. Eu te amo. E é por meio da palavra que Ele mostra para nós o propósito maravilhoso e gracioso de Deus. Estava predito que esse Cristo morreria sim. E quando você pegar agora esse pão, esse pedaço de pão e esse suco, você deve trazer à memória todo esse sacrifício que Ele fez. Mas isso não foi em vão. Porque se Ele tivesse ficado morto, não faria sentido algum estarmos agora aqui. Nenhum. Talvez você está nesse ponto do caminho, tentando entender qual o significado disso. A ceia é para aqueles que já entregaram suas vidas, que já tiveram seus olhos abertos para essa realidade, não só da morte, mas da ressurreição de Jesus, do plano completo da salvação. E já são dele. E se você não é dele, não faz sentido algum, é mais um pedaço de pão e um suco. Mas para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, isto ainda continua sendo um símbolo. Isso não vai se transformar no corpo e no sangue de Jesus quando você comer e beber. Mas vai fazer sentido para entender a conexão de volta com esse Deus Santo e a possibilidade, por meio do Espírito Santo, de fazer essas conexões também uns com os outros, como o corpo dele. Agora faz sentido. E aí Ele te chama para cear nessa manhã. Espero que seu coração esteja ardendo por Ele ainda. Ele quer renovar isso nessa manhã, por meio da compreensão das Escrituras. Ele veio ao seu encontro, para você. Ele se importa com você.
Ele quer te dar um novo rumo. Volta. Se você estava hoje de manhã indo para um caminho do seu Emaús, acreditando no Evangelho segundo Cleopas, Jesus te explicou que vai muito além disso. O Evangelho de Jesus é novo e é vivo. É um Evangelho, sim, de sofrimento, mas um Evangelho de glória. As nossas leves e momentâneas tribulações nessa vida não se comparam ao peso da glória que nos espera. E a ceia traz essa memória. A volta gloriosa dele para a entrada triunfante num reino inabalável. Aquele povo de Israel, quando coloca o sangue na porta e tem a graça de ser poupado da morte, depois disso é aberto um novo caminho para eles, um caminho rumo a uma terra prometida, conduzida e preparada pelo Deus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus conosco. Esse mesmo Deus que esteve ali no Egito com eles, abriu as portas para um novo e vivo caminho, uma nova Jerusalém, uma terra prometida, onde Ele também guiou de dia e de noite, conduziu e protegeu. E esse mesmo Deus abriu para você um novo e vivo caminho pelo seu sangue. E se você já entregou sua vida para Ele, a morte também vai passar por cima. A morte não mais tem vitória sobre você. Jesus te salvou, meu querido. Agradeça, louve o Senhor. E sabe de uma coisa? Se você já tem entregue sua vida para Jesus, agora você está com a igreja de Jesus numa peregrinação rumo a uma terra prometida. E um dia nós vamos passar os portões, onde não haverá mais sofrimento, mais dor, mais nenhuma lágrima. E chegaremos na terra prometida, a nova Jerusalém. Enquanto isso, a caminhada é dura. Mas Ele disse assim: ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, eu estarei lá com vocês. A minha vara e o meu cajado vão conduzir vocês por esse deserto. Ele não desiste de nós, né? Volta. A ceia é a maior expressão desse amor. E se você já entregou sua vida para Jesus, agradece a Ele agora. Naquele dia em que Ele foi ignorado, Ele teve amor. Ele abriu as Escrituras, Ele se revelou, Ele parou, Ele entrou na casa daqueles caras e ceiou com eles. Deus, muito obrigado. O Senhor não desiste de mim. Vamos comer o pão. O sangue dele foi derramado por mim e por você. E todo aquele que é redimido por esse sangue não passará pela segunda morte. Ela já passou por cima. Senhor, muito obrigado que o Senhor morreu no meu lugar para que eu tenha vida e não passe mais pela segunda morte. Obrigado porque o teu sangue me libertou e abriu para mim um novo e vivo caminho para uma terra que o Senhor prometeu e um tempo eterno com o Senhor reinando. Obrigado, Pai. Obrigado por essa esperança viva, porque o Senhor está vivo. Eu creio. Meu caminho não é mais o de Emaús. Meu caminho é de volta para a Nova Jerusalém. Muito obrigado, Jesus. Vamos tomar o suco. Querido, se você está aqui nessa manhã e isso ainda não fez sentido para você, mas Deus tem usado essa palavra para fazer arder o seu coração
por meio das Escrituras, Ele também quer cear com você. Ele também quer entrar na sua vida. Baixe sua cabeça agora. Vamos agradecer o nosso Deus. E eu quero perguntar em particular para você. Você entendeu quem é Jesus? Você entendeu o que Ele fez por você? Você entendeu que Ele te trouxe aqui nessa manhã pela mão? E Ele veio com você? Ele está caminhando ao seu lado, mesmo que você não tenha sentido até então? Você entendeu que Ele tem usado a palavra dEle para falar especificamente ao seu coração? Você entendeu que Ele não quer apenas aparecer um dia na tua vida. Ele quer cear com você. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer fazer morada em você. Entrega a sua vida para Ele. Seu coração está ardendo por isso. Você não é diferente de ninguém. Você é especial para Ele. Ele quer cear com você. Pastor, eu entendi. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero que Jesus entre na casa da minha vida. Eu quero que Ele faça morada na minha vida. Eu quero entregar a minha vida para Ele de fato. Eu quero parar de seguir o meu caminho de Emaús. Eu quero voltar para o projeto de Deus na minha vida. Eu quero caminhar com Jesus. Quero entregar minha vida para Ele. Faz um sinal, vou orar por você agora. Pastor, eu entendi. É para mim. Amém. Amém. Mais alguém? Pastor, amém. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Eu quero andar com Ele. Hoje faz sentido para mim. Amém. 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 Se você abrir a sua porta, eu vou entrar e fazer morada e cear com você e você comigo. Que essa Páscoa seja o marco de um novo caminhar, de uma volta para Ele. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Mesmo aqueles que se diziam discípulos estavam cegos, não conseguiam ver a Tua presença, mas o Senhor não voltou, não largou mão. A vida deles era valiosa para o Senhor. O Senhor se importou com eles, com paciência e graça, explicou pela palavra. Não foi o Senhor que fez o coração arder, não foi mérito deles, foi o Senhor que encontrou com eles, foi o Senhor que explicou para eles, foi o Senhor que entrou na casa deles e partiu o pão. O Senhor fez as vezes que deveria ser deles até como membros da casa. O Senhor se antecipou para mostrar que o Senhor é Deus, e mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e veio até nós, e veio até eles, e pegou um caminho com eles, para fazer eles voltar para o teu caminho. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor entrou no caminho da minha vida também. Porque um dia o Senhor me explicou, o Senhor abriu os meus olhos, queimou meu coração e apressou os meus pés para andar de volta para o plano do Senhor. Muito obrigado, Jesus. E esses que levantaram a mão hoje, não por causa das mãos, mas o Senhor já conhece coração e mente, que os corações estejam ardendo para ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que os olhos sejam abertos para a salvação que só há em Cristo, e que os pés se apressem para anunciar que Deus está vivo, vivo na sua vida, e quer estar vivo na vida de todo aquele também que crê. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.